Vamos lá? Né? Hoje nós vamos aí falar um pouco, tá? Né? Nós temos aqui, dentro das teorias demográficas, a malthusiana, né? Essa teoria formulada aí por Thomas Malthus, lembrando aí, né, que foi publicada no século XVIII, em 1798, então tem anos pra caramba, tá? E Malthus, né, segundo ele, a população mundial iria crescer, né, cresceria aí em um ritmo rápido comparado por ele a uma progressão geométrica. E a produção de alimentos cresceria em um ritmo lento comparado a uma progressão aritmétrica. Então, Malthus, né, num período aí de 2 séculos, ele não pôde viver para ver, né? O crescimento da população teria sido 28 vezes, 13 não, foi, né? 28 vezes maior do que o crescimento da produção de alimento. Então, dessa forma, né, não existiriam alimentos, né? Essa seria aí a questão da teoria de Malthus. Ele não contava com a Revolução Verde, né? Então, deu conta aí da situação. Há trancos e barrancos, mas está dando conta. E a neomalthusiana, né? Essa teoria, ela começa a se desenvolver nas primeiras décadas do século XX, tá? É baseada também no pensamento do Malthus, né? A gente não pode perder isso de foco, né? Passando a ser, como já foi no século XX, passa a ser denominada como neomalthusiana, tá? E ela foi firmada, né? Os seus estudos se deu após a Segunda Guerra Mundial. Foi justamente a teoria neomalthusiana, tá? E ela ocorreu em função da explosão demográfica que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial, tá legal, gente? Então, esse fenômeno ele foi justamente provocado pela disseminação dos países subdesenvolvidos, da questão das melhorias ligadas ao desenvolvimento da medicina, né, onde veio contribuir para a diminuição da mortalidade e a natalidade também viesse a declinar. Então, né, isso você percebe que os neomalthusianos, né, eles analisam essa aceleração populacional de forma alarmista, tá? Eles se preocupam com isso, questionando, né, gente, que se a população continuasse crescendo ou continue crescendo da forma que vem crescendo, os recursos naturais da Terra certamente vão se esgotar logo, logo. Então, para conter tais avanços populacionais, né, o que essa teoria, então, propõe? A adoção aí de políticas de controle de natalidade, tá? O famoso planejamento familiar. Essa é uma das teorias. Tanto é que essas medidas, né, elas são adotadas aí por instituições internacionais, como a ONU, o Banco Mundial, a Unicef, o Fundo Monetário, né? Eles adotam justamente essa teoria nos países subdesenvolvidos, né? Claro que cada um sendo ajustado de acordo aí com a população, com as características, né? Então, a questão da Índia e a Colômbia, por exemplo, né? A questão da esterilização em massa da população pobre, no caso, o uso do DIU, de métodos contraceptíveis sendo dados em clínicas públicas, clínica da família. Então, a gente vê até isso aqui. Se na clínica você for uma clínica da família, você pedir anticoncepcional, eles vão te dar o anticoncepcional, eles vão te dar o preservativo, tudo isso está dentro da teoria neomalthusiana, tá? Beleza? Então, vamos lá. A reformista, também chamada de marxista, né? Essa aí tem as ideias básicas, né? São contrárias à de Malthus, ok? E a principal afirmação, ele é contra a teoria malthusiana. Ponto, isso aí é claro, né? Para a teoria reformista, a superpopulação é consequência da pobreza, tá? Então, a pobreza é que vem a gerar aí justamente a superpopulação. Então, se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, à saúde, à higiene, enfim, né? Então, é exatamente a falta dessas condições é que vem acarretar o crescimento desenfreado da população, ok? Então, a origem da pobreza atribui sua origem e a má divisão de renda na sociedade. Isso para a teoria. Então, existe crítica dos estudiosos reformistas aos malthusianos, quando esses últimos dizem que, né,
quanto ao crescimento da produção, Então, Malthus, né, ele já crescia em ritmo inferior justamente ao da população. Para os reformistas, né, isso não é verdadeiro. Né? Com o início da Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica, até mesmo no campo, o problema da produção seria resolvido. Então, os reformistas acabam defendendo que os governos é que deveriam implantar aí uma política de reforma social, tá? Tanto na tecnologia, para aumentar a produção, e a questão da sobrevivência humana. Então, essa concepção, né, ela não é o controle moral da população, né, o necessário para combater a questão da pobreza e da miséria, mas a adoção, sim, a reformista que é isso, uma adoção de políticas sociais de combate à pobreza. Né? E como seria? Com a aplicação de leis trabalhistas que viessem a assegurar a melhoria na renda do trabalhador, isso assim, tá? A democratização dos meios sociais, isso seria a regra estabelecida para a reformista. E aí, quando nós falamos da transição demográfica, cara, aí você vê que essa concepção, né, na verdade, ela é nada mais, nada menos, uma proposição mais atual. É isso, a transição ela é extremamente atual. Porque cedo ou tarde, né, todos os países apresentarão padrões que diz respeito aí à questão do crescimento demográfico. Então, ela considera, né, como eu já disse aqui para vocês, que a explosão demográfica é um fenômeno transitório, tá? Geralmente causado pelo desenvolvimento econômico e social das nações, o que resulta na queda imediata das taxas de mortalidade, o que eleva o número de habitantes. É isso que é uma transição demográfica, é justamente o que estamos passando. Olha aí, sabemos que na primeira fase, né, nós tínhamos aí uma elevada taxa de natalidade, assim como uma elevada taxa de mortalidade. Lembrando que nesse período desta primeira fase, né, a base econômica era o quê? O setor primário, a agricultura. Então era necessário, né, principalmente as famílias mais carentes, ter um número maior de filhos. E como não havia saneamento básico, não havia questão do progresso na saúde, a mortalidade grande também. Só que na segunda fase, né, quando a gente tem aí a questão da segunda fase, você já vê que parece que ocorre um certo equilíbrio na taxa de natalidade, né? Logo no início ocorre um equilíbrio, e a taxa de mortalidade ela cai. Por quê? Vamos lá, nós já chegamos aí numa fase de transição, né, que é onde ocorre um grande crescimento populacional. O que seria isso? O setor secundário começando a dominar. Né? A participação da mulher no mercado de trabalho, a questão da saúde, a questão do saneamento básico, tá? Então, quando a mulher, então, começa a participar do mercado de trabalho, aí o processo de urbanização também vem a se desenvolver, sabendo que nas áreas urbanas o custo de vida é muito mais elevado, automaticamente, né, a pessoa passa a ter menos filhos. Outro fator também que a gente pode citar, né? A mulher começando a estudar, a querendo crescer profissionalmente, ela deixa para ter filhos mais tarde. A taxa de mortalidade, né? A diminuição na taxa de mortalidade, nada mais, nada menos, está relacionada ao avanço da medicina. Então, a diminuição aí, né? Então, nascendo menos pessoas, morrendo menos pessoas. Se nasce menos pessoas e morre menos pessoas, automaticamente uma maior longevidade, uma maior expectativa de vida, tá? E isso não é também assim paraíso. Por quê? Isso vai gerar também um certo gasto à União, ao governo. Por quê? Vai ter que investir mais em questão de asilos, né? Questão aí de famílias, quem vai cuidar dos idosos, lazer para os idosos, saúde para os idosos. Então, quando a população também vai ficando mais idosa, alcançando uma maior expectativa de vida, também gera uma certa preocupação. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Tá? A questão da reforma da Previdência entra nesse fator,
porque teremos menos pessoas em idade ativa. E quem é que vai garantir o salário dos que estão em idade ativa? Então, é necessário também ocorrer uma reforma. Isso tudo, né, vai acarretando. Então, a natalidade também diminui, mas em um ritmo mais lento, né? O que faz com que ocorra, num determinado período, uma certa explosão demográfica, que é justamente aqui. Tá legal, gente? Então, que vai substituindo aí automaticamente. Só que no Brasil, deixa eu chamar atenção para vocês, né? Não foi bem diferente, não, tá? A população aumentou rapidamente, nós temos que lembrar isso logo no século XX, tá? Mas teve seu crescimento diminuído também nas últimas décadas desse mesmo, ou seja, do século XX. E também o principal motivo, como eu já falei, o Brasil, ele está deixando de ser um país jovem, porque a população está envelhecendo, né? O Brasil, até pouco tempo atrás, ele era considerado um país jovem, com uma parte aí da população com média de idades baixas. Hoje, ele passa a ser considerado um país adulto, né? Aí tendo um potencial para tornar um país idoso nas próximas décadas. Aí a gente fala assim, e a Europa, professora? Né? Ocorre assim um certo envelhecimento populacional, que é uma realidade aí de sérios problemas que já enfrentam, né? A questão da previdência social, a diminuição da PIA, isso já ocorre nos países europeus. Então, o problema no continente europeu é exatamente o que Malthus imaginava, né? Não é aquela questão, não é o crescimento acelerado da população, né? Mas o crescimento moderado além da conta. Então, países como a Alemanha e a França, por exemplo, possuem políticas de incentivo já à natalidade. Né? Já inclui isso, o pagamento de bolsas e benefícios para que os casais venham a ter mais filhos. Olha aí, o Brasil, nesse caso nosso, hoje, nós estamos passando por uma transição. Então, nós estamos deixando de ser um país jovem, tá? E predominantemente, e outra coisa, nós, além de estarmos deixando de ser um país jovem, nós estamos sendo um país mais urbano, né? Consequentemente, um aumento no custo de vida. Se há um aumento no custo de vida, menor quantidade de filhos. Então, as políticas de planejamento familiar vem alcançando um maior número aí nas famílias, através da educação, de assistência à saúde, tudo isso, né? O Brasil está contribuindo para que o Brasil deixe de ser um país jovem. Então, a participação aí dos idosos, uma participação relativa na população total, vem tendo um aumento significativo já desde 2000. Então, existe a questão do crescimento vegetativo, né? Lembrando que o crescimento vegetativo representa a relação entre a natalidade, a taxa de natalidade e a de mortalidade. Então, portanto, qualquer alteração, tanto na de natalidade quanto na de mortalidade, vai afetar diretamente esse crescimento, não tem como, tá? Então, o Brasil, né, a expressiva redução da mortalidade que o infantil, o Brasil vem, graças a Deus, enfrentando, ele ainda, mas precisa ainda de melhorar um pouco. Existe uma certa desigualdade, né? Todo mundo sabe aí que esta é a redução das taxas de natalidade, da mortalidade infantil. Ainda existem regiões brasileiras que ainda estão a desejar, né? Acredita-se que até o final de 2030 a população ela deverá parar de crescer, tá? E vai consequentemente sofrer uma redução aí. Né? Então, o número de óbitos tenderá a ser maior que o número de nascimentos. Claro, gente, não é ser fria, não é nada disso. É porque ninguém vive para semente. A galera não está tendo filho, só está envelhecendo. Uma hora quem está idoso vai morrer. É a lógica. Ninguém vive para semente. E aí o que vai acontecer? Gente, é sério. Né? Um outro fator também, a questão do movimento migratório em direção ao Brasil, né? Ele tem sofrido uma nítida redução nos últimos anos. A maioria das pessoas estão preferindo migrar mais para os países europeus e para os Estados Unidos. Aí vocês vão falar, não, professora, recentemente a gente recebeu um grande número de imigrantes venezuelanos. Aí já é uma outra história que eu vou tratar com vocês na outra aula. Né? Aí lembrando aí que esses venezuelanos, eles são refugiados, diferente daquele conceito, né? Do imigrante para o refugiado. Existe uma diferença muito grande. O refugiado, ele está naquele outro país momentâneo, o imigrante não, né? Claro que alguns refugiados acabam ficando definitivo.
dependendo da situação lá do país dele ou até mesmo dele. Esse é o X da questão, tá legal? Ok, gente? Então, vamos lá. Aí agora eu separei uma questão da AMAN para vocês fazerem, né? No caso, não da AMAN, da SpaceX, né? Que fala aí sobre o estudo demográfico. E são utilizados vários instrumentos teóricos e práticos que possibilitam aos organismos internacionais a obtenção de subsídios para a elaboração de políticas econômicas e sociais. A curva de crescimento demográfico é um exemplo. A partir desta, é possível obter informações acerca do estágio da transição demográfica em que se encontram determinadas sociedades, isto é, torna-se possível conhecer a dinâmica de suas taxas de natalidade e de mortalidade ao longo do tempo. Essa curva descrita aqui no texto, né, ela pode afirmar o quê, gente? Que a humanidade, né, como um todo, ela percorre o último estágio de transição demográfica, considerando que apenas taxas médias de crescimento da população mundial, a humanidade realmente ela vem passando por uma transição aí demográfica, tá? Essa mudança no comportamento, né? Tanto é que eu acabei de falar sobre a Alemanha e França, né? Eles são países que já fazem campanha para que as famílias venham a ter filhos ou aumentem a quantidade de filhos, tá legal, gente? Então você tem aí, né? A humanidade como um todo percorre, sim. Então, legal. As taxas de natalidade apresentam um nítido declínio, enquanto as taxas de mortalidade, olha só, enquanto as taxas de mortalidade praticamente se estabilizam, contudo, na Europa, as taxas de mortalidade tendem a crescer um pouco. Claro, gente, no nosso caso, a de mortalidade, ela está se estabilizando, porque está alcançando a longevidade, e na Europa, igual eu falei, ai, professora, a senhora está sendo grossa, a senhora está sendo isso. Não é isso. Ninguém vive para semente. E da Europa, o que está acontecendo? A taxa de mortalidade, ela está crescendo. Claro, gente. Por isso, existem muitas polêmicas aí quanto à questão da pandemia, tá? Porque, lembrando que a população europeia, a maioria é idosa. Então, será que realmente os dados enviados são pessoas que realmente morreram da Covid? Porque, né, elas já estavam em idade mesmo. Isso é um outro assunto também para discutirmos, né? Então, a 2 também está correta. A quase totalidade dos países em desenvolvimento já exibe taxas de crescimento vegetativo iguais a dos países desenvolvidos? Gente, peraí, aí tem um erro. Lembrando que grande parte dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles estão apresentando um crescimento vegetativo que superior. Aí está o erro, tá? Ao dos países desenvolvidos. Então, essa daí está errada. A África, vamos lá, na 4, apresenta as taxas de natalidade mais elevadas do planeta, enquanto a Ásia já alcançou a média anual de crescimento vegetativo, né? Bem, gente, aí nós temos aí o problema do continente africano, né? Todo mundo sabe que o continente africano é o continente que possui o maior número de países e também esses países, muitos ainda não conseguiram nem erradicar doenças como aqui no Brasil já erradicou a catapora, a cachumba, uma coisa ou outra, e é muito suave que as crianças têm. Nós já temos até vacina para isso. Eles ainda têm campanha de vacinação. Aquela propaganda dos Médicos Sem Fronteiras mostra isso claramente, né? Para que eles possam fazer a campanha de vacinação, a campanha em massa, o continente africano. Então, né, a África ainda apresenta taxas de natalidade mais elevadas do planeta, sim. Não existe um controle de família, não existe uma campanha, ainda tem muito a desejar, tá, gente? Infelizmente. 5. O Oriente Médio, assim como a Ásia e a América Latina, apresenta dinâmica de crescimento populacional, que avança para o último estágio da transição demográfica. Gente, olha só. O Oriente Médio ainda apresenta altas taxas de crescimento, sim, tá, gente? Crescimento vegetativo. Se há um alto crescimento vegetativo, logo, né, elevada a taxa de natalidade. Ok, gente? Então, as corretas seriam quais, gente? 1, não é isso? 2 e 4. Beleza, gente? 1, 2 e 4, ok? Aí eu coloco aí a resposta para vocês e deixo até em negrito. Ó, se você observar, né? 1, 2 e 4. Ficou mais em negrito aqui, tá? A letra D de dado. Beleza? Ok, vamos lá. Índice de Gini. Que é isso, professora?
Misericórdia. Índice de Gini vocês veem lá no sexto ano, no sexto ano, não, desculpa, no sétimo ano, né? Na verdade, ele foi criado pelo economista italiano Gini, Corrado Gini, no qual relata que um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda em um determinado grupo. A que pertence no estudo em questão, além de apontar a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e do mais rico. Na verdade, ele nada mais, nada menos, o índice de Gini, ele quer mostrar a diferença aí justamente de renda, tá legal, gente? Né? Então, ele relata que é um instrumento usado para medir o grau de concentração, ok, gente? O grau de concentração de renda de um determinado grupo. Nada mais, nada menos do que isso. Então, ele é utilizado para medir a desigualdade de renda, tá ok? E como é que é feita? Ele existe uma escala no índice de Gini que vai variar de 0 a 1, tá? Sendo atribuído o 0 a uma situação de extrema igualdade e 1 de desigualdade. Então, 0, igualdade, 1, desigualdade. Essa construção do coeficiente de Gini é baseada na curva de Lorenz, bem, que é um instrumento gráfico, tá? Que permite aí descrever e analisar, gente. Olha só, nada mais, nada menos. Na verdade, ele vai, né, permite analisar a distribuição relativa, a proporção de um determinado grupo, né? Muitas pessoas com pouca renda e pouquíssimas pessoas com muita renda. Então, não pode haver dúvida aí quanto à distribuição de riqueza, tá? Então, você vê que, né, o rico, lá, solitário, né? Então, está se tornando... Aí você vê que a questão da desigualdade, né? Então, você tem aí. Bem, o índice de Gini quer mostrar isso. Aí eu botei para vocês a proporção da população pobre para vocês, tá? Como é que funciona essa questão da proporção da população pobre? Observa, né, que no índice de Gini, você vai ver que, como ele foi baseado na curva de Lorenz, ele toma como base a distribuição totalmente igualitária de renda, tá? Você tem essa questão aí, pode reparar, ó, a queda esperada. Olha aqui. Aí aqui eu mostro a quantidade de população, né? A estimativa produzida. E aí os anos que vem passando. Aí você tem, né? Na representação da curva. Essa curva aqui, ela toma como base a distribuição totalmente igualitária, tá? E aí de renda, né? Pela linha e a cor preta. Aí você tem aqui, tá? O índice de Gini é o que vai calcular a diferença entre a área, né? E aí, quanto maior for a área observada, aqui está em A, presta atenção, né? Maior o índice de Gini e maior é a desigualdade. Quanto maior isso aqui, ó, maior é a desigualdade, beleza, gente? Então, o índice de Gini é calculado em um somatório de frequência da população pela renda. É isso que quer dizer, tá? Na linha de cor preta, na curva, vemos que a população teria uma igualdade, tá? Aí, de renda, já que 10% das pessoas teriam 10% de renda e 20% da população. E aí você tem, é calculada a partir da curva aí de Lorenz, que corresponde ao dobro do valor da área entre a curva, tá? Que seria a linha de perfeita igualdade, né? Sem que haja necessário recorrer aí. Logo, o coeficiente de Gini, que é o tão falado, né, é uma medida de afastamento de uma dada distribuição de renda em relação à situação, ou seja, a questão da desigualdade. Ele é usado na medição de desigualdade, tá legal, gente? Isso aqui que é a curva de Lorenz, tá legal, gente? Então, é usado na medição da desigualdade de renda, por ser simples e facilmente interpretado. Então, tá? Não confunda o índice de Gini, presta atenção, com o índice de desenvolvimento humano. É uma medida, olha só, o IDH, não o índice de Gini, é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento, tá legal? Isso é o IDH. E para ajudar a classificar os países como desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento. Tá? Então, quando eu falo desenvolvido, né, a questão do desenvolvimento humano é muito alto. Em desenvolvimento, o desenvolvimento humano é médio. E subdesenvolvido, o desenvolvimento humano é baixo. Então, é composto aí de estatística a partir de dados,
né? Desde o nascer, a educação, a questão per capita, ou seja, o indicador do padrão de vida, isso é o IDH, tá? Tanto é que até 2009, o IDH utilizava 3 critérios de avaliação, que é a questão do índice de educação, taxa de alfabetização, né? Ele usava isso. Depois, grau de escolaridade, nível fundamental, nível médio, nível superior, quantas pessoas, longevidade, tá? Renda. Olha a diferença. O índice de Gini, ele vê a desigualdade de renda. Já o índice de desenvolvimento, IDH, é a questão de se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Ficou claro, gente? Ok? Então, vamos lá. Vamos ver. Aí eu coloquei aqui uma questão da ESA de 2010 para vocês. Os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplos destas alterações, com exceção do que, gente? Olha só. Declínio das taxas de natalidade, de fecundidade e mortalidade geral. Existe um declínio, aqui no caso eu estou falando brasileira. Lembra que eu falei das desigualdades regionais? Então, não existe, né? Mortalidade, existe um declínio de mortalidade em geral? Não, né, gente? É que foi muito abrangente. Depois, aumento da população idosa no conjunto da população. Olha, desigualdade regional. Crescimento da população e ameaça de explosão demográfica. Botar um ponto de interrogação aí. Elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário. Há uma elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário? Sim, mas olha só, esse setor terciário é formal ou informal? Será que ele tem a ver com a questão do censo de inúmeras mudanças da dinâmica? Né? Existe uma elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário? Mas aonde? Nas áreas rurais ou nas áreas urbanas? Certo? Um aumento da expectativa de vida, todas as afirmações abaixo são exemplo destas alterações, com exceção do... Então, há um aumento na expectativa de vida, há uma elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário, seja ele formal ou informal, há um aumento da população idosa, né? Lembrando disso que o Brasil está deixando de ser um país jovem, passando a ser idoso. Há um declínio da taxa de natalidade, apesar de nem todas as regiões, mas se você for analisar até mesmo as regiões mais afastadas, mais esquecidas pelos órgãos públicos, as famílias estão diminuindo sim, há um número menor, né? Se está ficando longínquo, logo fecundidade também está menor, né? Então, e agora, se é exceção, eu tenho o que aqui? Elevação, no caso, um crescimento da população. Está ocorrendo uma explosão demográfica? Não, né, gente? Ainda. Isso já passamos por esse período, né? Não já passamos por esse período de explosão demográfica? Então, a exceção é essa. Crescimento da população e ameaça à explosão demográfica. Nós não estamos tendo nem o crescimento da população, nem ameaça. Na verdade, nós vamos alcançar uma estagnação. Beleza? Então, vamos lá. Aí eu coloquei em negrito para vocês. Tá legal? A resposta